Destaque no Panorama CBN. Preço do diesel pode cair depois que o Ministério da Fazenda acertou subvenção com estados. Caso Master. Investigadores querem que capítulos da delação premiada de Daniel Vorcaro sejam entregues em até 2 semanas. Irã diz que vai atacar Big Techs no Oriente Médio hoje. Estados Unidos retomam missões para a Lua após mais de 50 anos. Brasil vence a Croácia em teste para a Copa e Itália fica fora pela 3ª vez seguida do Mundial. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de quarta-feira, 1º de abril de 2026. Vamos contar muitas verdades aqui no Panorama CBN de hoje. Sai pra lá com mentira, hein? Em menos de meia hora, você fica sabendo o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Vamos juntos. Começo contando que pelo menos 20 estados aderiram à proposta do governo federal para fornecer apoio financeiro aos importadores de diesel e tentar conter a alta do preço do combustível provocada pela guerra no Irã. De acordo com a proposta, a subvenção no valor total será de R$ 1,20 por litro de diesel importado, sendo 60 centavos custeados pela União e 60 pelos estados. A contrapartida estadual será proporcional ao volume de diesel importado consumido em cada unidade da federação. Entre os estados que fecharam acordo com o governo federal estão Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Amapá, Goiás, Pará, Rondônia e São Paulo ainda não haviam se manifestado. O Distrito Federal se posicionou contra e o governo do Rio de Janeiro informou que vai aguardar a publicação da medida provisória para decidir sobre a adesão. Apesar da falta de unanimidade, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, celebrou o acordo. Com a lógica de que a gente está trabalhando juntos, diferente do que foi feito anteriormente, de modo que a gente consiga minimizar custos, e a pressão em preço de combustível, mas também em outros preços indiretos. Acho que a gente teve aí uma boa compreensão de que é uma medida limitada por período temporário e os governadores entenderam que nós temos que colocar o interesse do país acima. Durante um evento em São Paulo, o presidente Lula defendeu as medidas adotadas pelo governo para tentar conter a alta no preço do diesel. Nós tomamos todas as medidas possíveis para evitar que aumente o óleo diesel. Mas no governo passado, eles venderam a distribuidora. Então, quando a gente não sobe o preço, mesmo que a Petrobras baixe o preço, ele não chega na ponta. Então vamos sossegar quando o preço do óleo diesel não subir, porque a guerra é do Trump, a guerra não é do povo brasileiro. Na semana passada, o governo federal anunciou o projeto para um subsídio de R$ 1,20 por litro do combustível importado até o fim de maio, com custo dividido, como eu falei, entre a União e os governos estaduais. O Banco de Brasília descumpriu o prazo e adiou a divulgação do balanço de 2025. Num comunicado divulgado ao mercado, o BRB alegou que a auditoria interna, que vai indicar o rombo bilionário com os negócios feitos com o Banco Master, ainda não foi concluída. O Banco de Brasília convocou uma Assembleia Geral Extraordinária para o dia 22 de abril para votar o aumento de capital e para tentar cobrir os prejuízos com o Master. Por causa do atraso, o BRB será multado pela Comissão de Valores Mobiliários e pelo Banco Central, em valor que ainda será calculado. Em meio à pressão pela divulgação dos resultados e pela apresentação de um plano de capitalização, o presidente do Banco de Brasília se reuniu ontem com diretores do Banco Central. Até agora, o governo do Distrito Federal pediu um empréstimo de R$ 4 bilhões ao Fundo Garantidor de Créditos e tenta vender 9 imóveis públicos por 6 bilhões para tentar resolver de alguma forma a situação do Banco de Brasília. No Senado, a CPI do crime organizado deve ouvir hoje o presidente do COAF, Ricardo Saad, e o empresário Leonardo Palhares, apontado como operador do banqueiro Daniel Vorcaro.
Uma investigação do Banco Central apura o vínculo de Palhares com o ex-chefe de supervisão do Banco Central, Bellini Santana. Segundo o BC, Bellini abriu uma empresa destinada à educação financeira de crianças carentes para receber dinheiro do Banco Master. O servidor foi classificado pelo ministro André Mendonça, relator do caso Master no STF, como empregado de Daniel Vorcaro dentro do Banco Central. Lembrando que ontem a CPI do crime organizado aprovou a convocação do ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Por relator da comissão, Alessandro Vieira, Ibanez precisa dar explicações sobre a tentativa de compra do Banco Master. É fundamental compreender que razões levaram o Distrito Federal a fazer uma movimentação política tão intensa em favor dessa contratação. Uma contratação que, vista agora, parece extremamente problemática, mas que a gente tem que ter a cautela de ouvir cada um dos envolvidos. Então é muito natural e me parece compulsória a convocação do ex-governador Ibanez para que ele esclareça, uma vez que ele foi muito vocal na defesa desse negócio e que hoje se revela um negócio extremamente danoso para a população do Distrito Federal. A convocação do ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, também foi aprovada. Enquanto o foco sobre Ibanez está em contratos do escritório de advocacia dele e na tentativa do BRB de comprar o Master, no caso de Cláudio Castro, os parlamentares querem explicações sobre as falhas institucionais no Rio de Janeiro que dificultam o combate à lavagem de dinheiro e o bloqueio de recursos de facções criminosas. E ainda sobre o caso Master, a jornalista Malu Gaspar, do Globo e da CBN, está contando que a previsão de integrantes da defesa de Daniel Vorcaro, preso desde o último dia 4, de fechar em 60 dias o acordo da delação premiada com a Polícia Federal e a Procuradoria, é considerada muito otimista pelos investigadores. Mais do que estimativa, no entanto, o prazo é fruto da pressa do ex-banqueiro, que tem uma razão bastante objetiva e bilionária. De acordo com fontes ligadas ao dono do Banco Master, ele teme que uma parte relevante do dinheiro que distribuiu por fundos mundo afora desapareça antes do fechamento do acordo. Mesmo depois da liquidação do Master, Vorcaro ainda mantém uma fortuna bilionária espalhada por uma rede complexa de fundos de investimento no Brasil e no exterior e administrados por gestoras fora do conglomerado do banco. Bom, e investigadores à frente das negociações da delação avaliam que os capítulos dessa colaboração premiada precisam ser entregues em até 2 semanas à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República. Página virada e eu te conto agora que o governo federal estuda revogar a taxa das blusinhas, considerada uma das medidas mais impopulares do governo Lula. Como a taxação foi aprovada pelo Congresso, o caminho seria a publicação de uma medida provisória para acabar com a cobrança de 20% sobre as compras de até $50. A proposta está em discussão na Secretaria de Comunicação Social e na Casa Civil e deve chegar em breve ao Ministério da Fazenda. A taxa das blusinhas foi criada após uma longa discussão sobre fraudes e elaboração de um programa de regularização da atuação das empresas asiáticas no Brasil, além da aprovação da cobrança de ICMS pelos estados. Para o presidente da associação que representa os maiores varejistas e têxteis do país, Edmundo Lima, a revogação da taxa das blusinhas seria um grave retrocesso. É impossível você ter uma possibilidade de concorrer com essas plataformas internacionais com o imposto zero, com uma taxação zero, né? Ou seja, eles não pagando tributos e a indústria e o varejo nacional arcando com 90% de carga tributária em relação ao custo do produto. Então isso não há como concorrer e a gente acredita e espera que o governo não vá tomar uma medida como essa. E um outro debate que preocupa o governo é o superendividamento das famílias. Como eu contei ontem, o Ministério da Fazenda está avaliando a criação de um novo programa de renegociação de dívidas, que deve ser diferente do Desenrola, estabelecido no início do governo. A proposta é contar com os bancos e algum incentivo estatal. E o ministro da Fazenda, Dário Durigan, quer acabar com o formato atual da declaração do imposto de renda. Foi o que ele disse. A ideia é substituir a declaração à Receita pela validação de dados. O ministro disse que o objetivo da mudança é reduzir a burocracia no Brasil.
presidente do STF, Edson Fachin, debate o fim do inquérito das fake news com o ministro Alexandre de Moraes e cobra o Código de Ética dos magistrados. A declaração foi feita durante um balanço dos primeiros 6 meses dele à frente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça. Fachin ainda admitiu que a decisão recente de restringir os penduricalhos pode não ter sido a melhor, mas foi a possível no cenário atual. O ministro falou que o Código de Ética do STF passa por um constrangimento interno entre os próprios integrantes. A proposta está sendo elaborada pela ministra Carmen Lúcia, que deve apresentar um anteprojeto aos colegas. A expectativa é de que o texto seja submetido e analisado ainda neste ano, em uma sessão administrativa do tribunal que deve ser pública. O presidente da corte disse que encaminhou sugestões à relatora com base em experiências internacionais, como modelos adotados por cortes da Alemanha, da Colômbia e por órgãos da magistratura em Portugal. Fachin também falou que está aberto ainda o desenho de fiscalização do código, como a eventual criação de uma comissão de ética no Supremo. Com relação ao inquérito das fake news, ele ressaltou que é uma investigação importante, mas o debate envolve a dosagem das medidas adotadas ao longo dos últimos anos e remeteu ao voto que apresentou em 2020, quando o STF confirmou a constitucionalidade do inquérito das fake news, numa ação que foi relatada pelo próprio Fachin. Instaurado em 2019 com o objetivo de investigar a existência de notícias fraudulentas e ameaças contra a corte, os ministros e familiares, o inquérito é um dos mais antigos em tramitação no STF e alcançou o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliados políticos e o chamado Gabinete do Ódio. Essa daqui o Leandro Gouveia te contou no Panorama da Noite, mas eu vou voltar ao assunto para ficar todo mundo sabendo. Como eu digo sempre, para ficar todo mundo na mesma página, né? O presidente Lula sancionou a lei que amplia para até 20 dias a licença paternidade. O benefício, que era de apenas 5 dias desde a Constituição de 88, terá um aumento gradual até 2029. É importante entender isso. No caso de filhos com deficiência, a licença terá acréscimo de 1/3. Os dias de folga serão pagos pela empresa e ressarcidos pelo INSS. O pai perde o benefício se cometer violência doméstica ou deixar de prestar assistência financeira à criança. Vamos dar uma passada em São Paulo para eu te contar que a Polícia Federal investiga se a professora doutora Soledad Palameta Miller e o marido dela, o veterinário doutorando Michael Edward Miller, suspeitos do furto de vírus de um laboratório da Unicamp, tentaram vender as amostras biológicas. Embora ainda não tenha elementos concretos sobre essa possível venda, a polícia informou que investiga a hipótese. Soledad e Michael são sócios de uma empresa que tem como atividade principal a pesquisa e o desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais. Lembrando que ao menos 24 cepas diferentes de vírus foram levadas do laboratório de virologia do Instituto de Biologia para outros laboratórios dentro da universidade, entre eles estruturas da Faculdade de Engenharia de Alimentos, onde Soledad atuava. A Polícia Federal diz que as amostras de vírus foram recuperadas em prédios da Unicamp, sem indícios de contaminação externa ou terrorismo biológico. A professora responde ao processo em liberdade, enquanto a Unicamp conduz uma sindicância interna sobre o caso. E um caso que mobiliza muito o Rio de Janeiro, eu contei ontem, tem atualização. Câmeras de segurança registraram o acidente que matou mãe e filho na Tijuca, na zona norte da capital, na segunda-feira. Os dois foram atropelados por um ônibus. As imagens contradizem a versão do motorista do ônibus e de testemunhas que afirmaram que a família foi fechada por um carro preto. Emanuele Martins Guedes de Farias, de 40 anos, e o filho Francisco Farias Antunes, de 9 anos, aparecem em uma bicicleta elétrica. Eles estavam na faixa da esquerda, poucos metros à frente de um ônibus. Esse ônibus aparece saindo da faixa da direita para a esquerda, para desviar de um táxi parado perto da calçada. Quando parece ultrapassar a bicicleta, passando bem perto, Emanuele e Francisco são cobertos na imagem e, portanto, atropelados.
Números do Corpo de Bombeiros do Rio mostram que o número de acidentes envolvendo autopropelidos na cidade mais que triplicou. Foram de 65 em 2024 para 211 em 2025 e esse ano já são 49. O acidente trágico reacende mais uma vez a discussão, e não só no Rio, nas cidades, a respeito da circulação de bicicletas elétricas, autopropelidos e ciclomotores. E não criminalizando esses meios de transporte, não. Claro que não. Regras existem. Elas foram estabelecidas por uma resolução de junho de 2023 do Conselho Nacional de Trânsito. Apesar de terem quase 3 anos, ainda não foram regulamentadas por prefeituras do estado do Rio, por exemplo, inclusive a da capital. No noticiário internacional, eu te conto que a guerra no Oriente Médio está num momento crucial. A Guarda Revolucionária do Irã ameaçou bombardear, a partir de hoje, 18 empresas e big techs ligadas aos Estados Unidos com filiais no Oriente Médio. Segundo o comunicado divulgado pela mídia estatal, os ataques poderão começar às 1h30 da tarde, no horário de Brasília. A medida é uma retaliação aos bombardeios que o Irã vem sofrendo dos Estados Unidos e de Israel. Entre os alvos listados estão Google, Meta, Apple, Microsoft, Tesla, IBM, Dell, Nvidia, Boeing e GE. Ontem, os Estados Unidos sobrevoaram o Irã com bombardeios B-52 pela primeira vez desde o início do conflito. As aeronaves têm capacidade nuclear e são consideradas a base da força estratégica americana. A informação foi revelada pelo jornal The New York Times e é vista como um indicativo de enfraquecimento dos sistemas de defesa do Irã. Enquanto isso, na Casa Branca, o presidente Donald Trump disse que os Estados Unidos devem deixar o Irã em 2 a 3 semanas. Após cerca de um mês de conflito, sistemas de radar, aeronaves e drones americanos foram danificados ou destruídos em uma série de ataques iranianos, incidentes de fogo amigo e acidentes operacionais no Oriente Médio. A estimativa mais recente aponta que os custos iniciais das perdas e reposições variam entre $1 bilhão, aproximadamente, a quase 2 bilhões e 900 milhões. Isso equivale a mais de 15 bilhões de reais. No Iraque, uma jornalista norte-americana foi sequestrada. Em comunicado, o governo iraquiano afirmou que Chelly Kaitson foi capturada durante uma cobertura jornalística em Bagdá. O ministro do Interior iraquiano disse que um suspeito foi preso, mas não informou se a jornalista foi solta. A Suprema Corte dos Estados Unidos julga hoje um caso que ameaça a cidadania por nascimento. Os juízes vão ouvir argumentos sobre a legalidade de uma ordem executiva de Donald Trump que tenta acabar com a cidadania automática para filhos de imigrantes sem status legal permanente. O caso ganhou destaque como Trump versus Bárbara. Ele teve início quando uma imigrante hondurenha chamada Bárbara processou o governo do republicano por considerar inconstitucional uma medida que restringe a cidadania. Ao menos 29 pessoas morreram após um avião militar russo cair enquanto sobrevoava a península anexada da Crimeia. A informação é de agências de notícias e entre os destroços da aeronave não foram observados sinais de impacto externo. Para fechar o noticiário internacional, essa daqui eu destaquei para você. Te conto que a NASA programou para hoje a retomada dos voos tripulados à Lua após mais de 50 anos. O lançamento da Artemis 2 está marcado para as 7h24 da noite, horário de Brasília, a partir do Centro Espacial Kennedy, em Cabo Canaveral, na Flórida. A missão histórica de 10 dias levará 4 astronautas a um sobrevoo ao redor da Lua, na primeira missão tripulada dos americanos desde o fim do programa Apollo, em 1972. Será a primeira vez que uma mulher, um canadense e um negro participam de uma missão à Lua. O objetivo é testar os sistemas para um pouso no satélite em 2027. Agora o futebol.
A seleção brasileira venceu a Croácia por 3-1 no último amistoso antes da convocação final para a Copa do Mundo. Os gols foram marcados por Danilo Santos, Igor Thiago e Martinelli. Um dos destaques do jogo disputado nos Estados Unidos foi o atacante Endrick, que teve participação ativa em 2 gols. O técnico Carlo Ancelotti fará a convocação final para a Copa no dia 18 de maio. O que me deixa mais satisfeito é que os novos han aportado muito, han aproveitado da oportunidade e obviamente aumenta a dúvida na lista definitiva. Por quê? Porque Igor Thiago feito muito bem, porque Leo Pereira bem, Danilo bem, Endrick muito bem, Kaique também. Todos han aportado, isto é um sinal positivo da equipe e agora vamos seguindo, evaluando o que vai passar nas ligas europeias e também no Campeonato Brasileiro. Nessa terça-feira foram definidas as 6 últimas vagas para a Copa do Mundo de 2026. O último a se classificar foi o Iraque, que venceu a Bolívia por 2-1 e voltará a disputar o Mundial após 40 anos. E a Itália, hein? Perdeu para a Bósnia nos pênaltis e ficou fora do Mundial pela 3ª vez seguida. Os outros classificados ontem foram Suécia, Turquia, República Tcheca e República Democrática do Congo. E após o intervalo da data FIFA, 6 jogos abrem hoje a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo enfrenta o Mirassol, o Internacional recebe o São Paulo, o Cruzeiro pega o Vitória, o Bahia duela contra o Atlético Paranaense, o Coritiba joga contra o Vasco e o Fluminense enfrenta o Corinthians. E assim vamos encerrando o Panorama CBN da manhã de hoje. Semaninha curta pra mim, hein? Vou até amanhã, sexta-feira tô de folga. Então, já manda música, né? A gente pode fazer um quintou especial, véspera de feriado. Manda pra mim pelo Instagram, biancasantos.bia, ou por e-mail também, bianca.santos@cbn.com.br. Registrando algumas mensagens, por exemplo, do Júlio César Marques, que acompanha o Panorama há um tempão, falou lá na caixinha de mensagem do Spotify. Pode participar por lá também. Eu e Leandro estamos sempre de olho. Vou ficando por aqui, junto com o nosso DJ Marco Aurélio Cardoso, nas férias de Laerte Afonso, o editor Edmilson Fernandes, de volta das férias. E você que faz parte desse time, lembre-se do Panorama da Noite com Leandro Gouveia. Um beijo e até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.